Ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro autoriza a liberação de grana para obras. A Gabriele Guimarães tem a informação. Em aceno ao Congresso e ministros das alas política e militar, o presidente Jair Bolsonaro autorizou uma ampliação de gastos públicos com obras neste ano. O valor definido anteriormente de 5 bilhões de reais deverá ser ampliado para cerca de 6 bilhões e meio de reais. A decisão contraria o plano do ministro Paulo Guedes, que defende uma retomada da atividade no pós-pandemia por meio de investimentos privados. Em discussões com o governo, Guedes pressionou para que os gastos com obras fossem limitados. De acordo com o relato de pessoas que participaram das definições, a medida vai reforçar as verbas com as quais parlamentares podem indicar obras em seus estados. Reportagem da Folha de São Paulo, mas isso ainda tem que passar pela Junta de Execução Orçamentária, que tem Casa Civil, ou seja, ali de dentro do núcleo do governo, a decisão junto com o Ministério da Economia. Tem muita água para rolar ainda até essa grana ser liberada, né, Zé? Agora, pelo jeito, vai ser bem recebido o pacote no Congresso, né? Porque, como disse a Gabriele, dos 6,5, 3,300 bilhões, hein? Estamos falando de bilhões, serão distribuídos entre deputados e senadores na forma de emendas, né? Então imagina. Em ano eleitoral, 2021, hein? E mesmo assim, 2021, o cara consegue ali uma obra. Quer dizer, ele já começa a campanha para 2022, né? Opa! Com aquela obra. Que ele alicerçado, vai ter, né, Zaidan? Alicerçado. Então, a possibilidade do Congresso bater palma para isso aí é considerável, né? A gente sempre entra naquela discussão, pode parecer um troço chato para burro, né? Acadêmico e tal, mas vários economistas conversamos aqui com tendências bem distintas, né? Do Alexandre Schwartzman ao Beluso. Luiz Gonzaga Beluso e Laura Carvalho, quer dizer, pessoas com posições diferentes, né? Mas todos eles abordaram o fato de que, em crises como a atual, a discussão sobre as ideias de Keynes, né, ela é inevitável. Então está presente ali a ideia do Keynes de que, olha, nesse tipo de situação, o Estado tem de dar o pontapé inicial com dinheiro em obra pública, obra grande. E outro dia até alguém mencionou uma coisa interessante, um dos nossos entrevistados, dizendo o seguinte: a iniciativa privada até entra no negócio, mas ela precisa de ver o que é, como é e quanto do governo está saindo, e além de segurança jurídica, de investimento, aquele papo todo, né? Porque quando se diz que o Paulo Guedes, como mencionou a Gabriele Guimarães, o Paulo Guedes quer que a iniciativa privada assuma as rédeas desse investimento estrutural. Mas ela não o fará. Primeiro, porque a iniciativa... Não estamos naquele caso de crise de finanças públicas. Estamos num caso de crise econômica. E que atinge, portanto, também duramente a iniciativa privada. Não é? Você tem dinheiro circulando pelo mundo. Mas esse dinheiro pode escolher, o dono dessa grana, desse capital a ser investido, ele pode escolher a Turquia, ele pode escolher a Rússia, ele pode escolher o Chile, ele pode escolher a Coreia do Sul. Por que ele vai escolher o Brasil? É preciso haver uma atração em termos de retorno, porque a iniciativa privada não vai investir para gerar emprego, como meta. A meta é ganhar dinheiro, né? Então ele precisa ter perspectiva de um bom retorno, maior do que ele conseguiria em outras praças. É assim que se faz. O cara compara, aqui eu vou ganhar tanto, ali eu vou ganhar tanto. Aqui eu vou ter o retorno do capital investido de 2x, ali vai ser de 4x. Então ele vai pesar isso aí. Agora, a participação do Estado parece inevitável. Não dá para simplesmente achar, não, vamos esperar a iniciativa privada investir. Você vai ficar esperando. Você tem de ter o início. É claro, por exemplo, saneamento básico. Esse marco do saneamento é fundamental, exatamente porque ele coloca as condições adequadas para atrair o capital privado e, ao mesmo tempo, exigir do capital privado que ofereça serviços onde não há retorno, com a garantia, claro, de que ficará com as cidades onde haverá retorno financeiro, não é? Mas é importante você garantir, porque você não pode dizer para a empresa
pública, não, você vai cuidar só de onde não tem retorno. A empresa pública também tem acionistas e tal, e ela pode quebrar também, né? Então, é claro que é preciso fazer um pacote bem feito. Saneamento básico, o Brasil tem uma urgência. Não é nem como o Japão. O Japão às vezes fala, não, vamos fazer uma ponte ali, mas não precisa, vamos fazer. Precisamos fazer para dar uma acelerada na economia. Não é o caso. O Brasil precisa de investimento pesado em saneamento básico. Urgentemente. E isso demanda muito dinheiro, né? Mas é urgente. Você tem metade da população, ou quase, sem saneamento básico decente. Então é claro que você tem de fornecer água tratada, rede de esgoto, etc. E esse investimento está esperando que a iniciativa seja tomada e que o dinheiro chegue. O dinheiro será da iniciativa privada porque há um plano para isso. Agora, em outros investimentos, ferrovia, rodovia, portos, etc., você tem um sistema de concessão, que é importante, mas para iniciar obras, ou seja, gerar emprego, porque uma coisa, olha, você tem a concessão do aeroporto e o cara pode não fazer nada ali, amplia, não sei o quê, mas você não vai ter um impacto econômico em geração de empregos. É necessário iniciar grandes obras que atraiam a necessidade de empregar gente, a necessidade de dar emprego e, ao mesmo tempo, atraindo empresas que serão satélites ali da grande obra. Então você mexe com toda a economia. A iniciativa privada entra, mas o governo tem de dar o pontapé inicial. Então, a posição do Paulo Guedes me parece não ser realista, né? Imaginar que, de repente, a iniciativa privada, vamos investir em infraestrutura no Brasil. Não é assim. Não é? Você tem de ter um pontapé inicial, um início, um envolvimento do poder público com aqueles projetos, né, Ronald?